Gabriel Silva tinha 32 anos quando sua vida segura e previsível começou a desmoronar. Engenheiro civil formado pela melhor universidade do país, trabalhava há 8 anos na mesma construtora, projetando edifícios residenciais que jamais desafiariam sua criatividade. Morava sozinho em um apartamento impecavelmente organizado no Leblon, no Rio de Janeiro, onde cada objeto tinha seu lugar e cada dia seguia o mesmo roteiro meticuloso. Todas as noites, ao chegar em casa, Gabriel sentava-se diante do piano de cauda que herdara de seu avô, um instrumento magnífico que permanecia em silêncio há mais de 3 anos. Suas mãos pairavam sobre as teclas, mas o medo de despertar algo que havia enterrado profundamente em sua alma o impedia de tocar uma única nota. Aos 18 anos, havia sido aceito no Conservatório de Música de Viena, um sonho que alimentara desde criança. Mas quando chegou o momento de decidir, escolheu a engenharia, uma profissão estável e respeitável, como insistiam seus pais. Na manhã de uma segunda-feira particularmente cinzenta, Gabriel recebeu um telefonema que mudaria tudo. Do outro lado da linha, uma voz feminina com sotaque europeu se apresentou como Sofia Martinelli, diretora artística do Festival Internacional de Música de Salzburgo. Ela explicou que estava organizando um concurso mundial para compositores emergentes e que o nome de Gabriel havia sido indicado por alguém que preferia permanecer anônimo. Senhor Silva, disse ela com entusiasmo, recebemos uma gravação de uma composição sua de 2007, Prelúdio para um Sonho Perdido. É extraordinária. Gostaríamos muito de incluí-lo em nosso festival, mas precisamos de 3 peças novas. O prazo é apertado, apenas 2 meses, mas a oportunidade é única. O vencedor receberá um contrato com a Vienna Philharmonic Orchestra. Gabriel sentiu o sangue gelar em suas veias. Aquela composição havia sido criada em seus últimos dias na faculdade de música, antes de abandonar tudo. Não fazia ideia de quem poderia tê-la enviado, mas sabia que precisava tomar uma decisão que definiria o resto de sua vida. O medo sussurrava em seus ouvidos: é tarde demais. Você perdeu sua chance. Engenheiros não se tornam compositores famosos aos 32 anos. Mas havia algo mais forte que o medo, uma fagulha de esperança que teimava em brilhar, mesmo depois de anos tentando sufocá-la. Durante 3 dias, Gabriel não conseguiu se concentrar no trabalho. Os projetos arquitetônicos que antes absorviam toda sua atenção agora pareciam insignificantes diante da possibilidade de retomar sua verdadeira paixão. Ele caminhava pelo escritório como um fantasma, ouvindo apenas pela metade as reuniões sobre cronogramas e orçamentos, enquanto melodias há muito esquecidas ressurgiam em sua mente. Na quinta-feira à noite, tomou coragem e ligou de volta para Sofia. Ainda há tempo para me inscrever? Perguntou, tentando disfarçar o tremor em sua voz. Ela riu com alegria. Claro! Estava esperando sua ligação. Sabia que um talento como o seu não deixaria essa oportunidade passar. O primeiro desafio era explicar sua decisão para os pais, Carlos e Miriam Silva, um casal conservador que sempre priorizou a estabilidade financeira acima de qualquer sonho artístico. Na sexta-feira, durante o jantar semanal na casa da família em Copacabana, Gabriel reuniu coragem para falar. Pai, mãe, preciso contar uma coisa importante. Ele respirou fundo e continuou. Vou participar de um concurso de composição musical na Áustria. É uma oportunidade única de retomar minha carreira musical. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carlos foi o primeiro a reagir. Gabriel, você enlouqueceu? Largou a música há mais de 10 anos para se tornar um engenheiro respeitado. Agora quer jogar tudo para o alto por causa de um concurso que provavelmente nem vai ganhar. Miriam, mais diplomática, tentou outro approach. Filho, sabemos que você sempre gostou de música, mas pense bem. Você tem uma carreira sólida, um apartamento próprio, estabilidade. E se não der certo, como vai se sustentar? Gabriel sentiu o peso familiar da pressão, mas desta vez algo havia mudado dentro dele. Mãe, pai, vocês estão certos sobre os riscos. Mas e se der certo? E se eu passar o resto da vida me perguntando e se? Não posso mais viver com medo de tentar. A conversa se estendeu pela madrugada, com argumentos de ambos os lados. Ao final, seus pais não aprovavam a decisão, mas prometeram apoiá-lo. Era mais do que Gabriel esperava. No sábado pela manhã, ele se dirigiu ao piano, posicionou as mãos sobre as teclas e, pela primeira vez em 3 anos, permitiu que a música fluísse livremente.
O som ecoou pelo apartamento como um rio que finalmente rompe uma represa, carregando consigo anos de silêncio e medo. Gabriel pediu licença não remunerada no trabalho, uma decisão que gerou comentários maliciosos dos colegas. Crise da meia-idade, murmuravam pelos corredores. Vai voltar em 2 semanas implorando para retomar o emprego. Mas ele estava determinado a não deixar que as opiniões alheias influenciassem sua decisão. Os primeiros dias de preparação foram brutais. Suas mãos, acostumadas ao teclado do computador e à calculadora, protestavam contra as longas horas no piano. Os dedos tropeçavam nas teclas, e as melodias que fluíam em sua mente pareciam impossíveis de traduzir para a partitura. Mas noites, ele dormia apenas 3 ou 4 horas, acordando com novas ideias que precisavam ser imediatamente registradas. Para se dedicar integralmente à composição, Gabriel vendeu seu carro e cancelou a academia, reduzindo drasticamente seus gastos. Cada real economizado era um passo a mais em direção ao seu sonho. Ele transformou o apartamento em um estúdio improvisado, com partituras espalhadas por todos os cômodos e gravações de referência tocando incessantemente. A primeira composição, Despertar, nasceu de suas próprias experiências. Era uma peça dramática que começava com acordes sombrios e dissonantes, representando anos de conformismo e medo, e gradualmente evoluía para uma melodia luminosa e esperançosa. Cada nota carregava a dor do tempo perdido e a alegria da redescoberta. A segunda peça, Coragem, foi inspirada em uma manhã em que ele quase desistiu. Havia passado uma semana inteira trabalhando em uma melodia que simplesmente não funcionava. Frustrado e exausto, ele saiu para caminhar pela praia de Copacabana e observou um menino de cerca de 8 anos tentando empinar uma pipa. O vento estava fraco, e a pipa caía repetidamente na areia. Mas o garoto não desistia. A cada queda, ele corria de volta, ajustava a pipa e tentava novamente. Na 10ª tentativa, a pipa finalmente subiu, dançando livremente no céu azul. Naquela noite, Gabriel compôs Coragem em uma única sessão de 6 horas. A música capturava perfeitamente a essência da persistência, com temas musicais que se repetiam e se transformavam, cada vez mais fortes e confiantes, até alcançar um clímax triunfante que fazia o coração disparar. A terceira composição seria a mais desafiadora. Sofia havia mencionado que deveria ser uma peça profundamente pessoal, algo que revelasse a alma do compositor. Gabriel sabia exatamente o que queria expressar, mas as palavras, e as notas, pareciam inadequadas para tamanha carga emocional. Faltando 3 semanas para o prazo final, Gabriel ainda lutava com a terceira composição. Decidiu fazer uma pausa e visitou uma exposição de arte contemporânea no Centro Cultural Banco do Brasil. Esperava que a inspiração visual pudesse desbloquear sua criatividade musical. Na sala dedicada às obras de Portinari, ele se deparou com uma mulher de cabelos grisalhos que observava atentamente o quadro O Mestiço. Ela estava imóvel há pelo menos 10 minutos, como se estivesse absorvendo cada pincelada. Algo em sua postura irradiava uma serenidade que chamou a atenção de Gabriel. É impressionante como ele consegue capturar a essência da alma humana com apenas tinta e tela, comentou ela, percebendo sua presença. Gabriel se aproximou. Sim, há uma profundidade emocional que transcende a técnica. Sou Gabriel, a propósito. Helena Vasquez, respondeu ela com um sorriso caloroso. Sou pianista aposentada. Percebo que você também é músico, tem mãos de pianista. Eles conversaram por mais de 1 hora, caminhando pela exposição e descobrindo afinidades surpreendentes. Helena havia sido solista da Orquestra Sinfônica Brasileira por 30 anos antes de se aposentar devido à artrite nas mãos. Quando Gabriel contou sobre o concurso e sua dificuldade com a terceira composição, ela o convidou para tomar um café. Sabe qual foi meu maior erro como musicista? Perguntou Helena, mexendo pensativamente seu cappuccino. Passar anos demais tentando impressionar os outros e pouco tempo tentando expressar minha verdade. A música mais poderosa nasce da vulnerabilidade, não da virtuosidade. Ela contou sua própria história de superação. Aos 25 anos, havia perdido o pai em um acidente de carro e entrado em profunda depressão. Durante 2 anos, não conseguiu tocar uma única nota. O medo de sentir havia silenciado sua música. Foi apenas quando aceitou a dor e permitiu que ela fluísse através de suas mãos que redescobriu sua paixão pela música. Gabriel, qual é a experiência mais transformadora da sua vida? Aquela que você prefere não lembrar,
mas que te moldou profundamente? A pergunta atingiu Gabriel como um raio. Ele sabia exatamente qual era a resposta, mas nunca havia falado sobre isso com ninguém. Quando tinha 16 anos, sua irmã mais nova, Isabela, havia morrido em um acidente de moto. Ela era sua maior incentivadora musical, sempre presente em suas apresentações, sonhando com o dia em que ele tocaria nos grandes palcos do mundo. Após a morte de Isabela, Gabriel havia perdido o sentido da música. Como poderia criar algo belo num mundo onde coisas terríveis acontecem a pessoas inocentes? O medo de sentir dor o havia afastado da música, levando-o para a engenharia, uma profissão onde podia se esconder atrás de números e fórmulas que não despertavam emoções. É sobre isso que você deve compor, disse Helena suavemente. Sobre o amor, a perda, o medo e a coragem de continuar vivendo mesmo depois que tudo parece sem sentido. Naquela noite, Gabriel se sentou ao piano com uma perspectiva completamente diferente. Não estava mais tentando compor uma peça para impressionar jurados, estava tendo uma conversa musical com Isabela, algo que deveria ter feito há 15 anos. A composição começou lentamente, com uma melodia simples e doce que representava as memórias felizes da infância. Era a música que eles costumavam inventar juntos nos fins de semana chuvosos, quando transformavam a sala de estar em um palco improvisado. Gradualmente, a melodia se tornava mais complexa, refletindo o crescimento e os sonhos compartilhados. Então veio a ruptura, acordes dissonantes e abruptos que representavam o acidente. O silêncio que se seguiu durou exatos 16 segundos, um para cada ano que ela havia vivido. Quando a música retornava, era diferente, mais madura, tocada por uma profunda melancolia, mas ainda assim bela. Gabriel trabalhou por 3 dias consecutivos, parando apenas para comer e dormir algumas horas. A música fluía através dele como se tivesse vida própria. Ele não estava mais compondo, estava sendo um canal através do qual 15 anos de emoções reprimidas finalmente encontravam expressão. A peça culminava com uma fusão extraordinária das duas melodias principais, a inocência da infância e a sabedoria que nasce da dor. Era uma afirmação musical de que a perda não apaga o amor, apenas o transforma. Isabela ainda estava ali, em cada nota, em cada silêncio, em cada respiração entre os compassos. Quando terminou, Gabriel estava exausto fisicamente, mas emocionalmente mais leve do que se sentia há anos. Ligou para Helena e tocou a composição por telefone. Do outro lado da linha, ele ouviu soluços silenciosos. Gabriel, disse ela finalmente, você acabou de criar algo extraordinário. Essa música não apenas conta uma história, ela cura feridas. A sua e de quem a ouvir. Ele batizou a composição de Carta para Isabela e sabia que, independentemente do resultado do concurso, havia cumprido a verdadeira missão: transformar dor em arte, silêncio em música, medo em coragem. Os pais de Gabriel, que haviam permanecido céticos durante todo o processo, ficaram profundamente emocionados quando ele tocou as 3 composições para eles. Miriam chorou abertamente durante Carta para Isabela, finalmente compreendendo que a música do filho não era apenas uma carreira alternativa, mas uma necessidade vital de sua alma. Com as 3 peças finalizadas, Gabriel enviou as gravações para Salzburgo e começou a se preparar psicologicamente para a viagem que poderia mudar sua vida para sempre. O voo para a Áustria durou 14 horas, tempo suficiente para Gabriel questionar sua decisão pelo menos 50 vezes. Ao lado da janela, observando as nuvens lá embaixo, ele alternava entre momentos de confiança absoluta e ondas avassaladoras de pânico. E se não for bom o suficiente? E se os outros competidores forem conservatoristas formados desde a infância? E se eu for apenas um engenheiro com delírios artísticos? Helena havia lhe dado um conselho antes da partida. O medo é um companheiro de viagem inevitável, Gabriel. A diferença entre os corajosos e os covardes não é a ausência do medo, mas a decisão de seguir em frente apesar dele. Salzburgo recebeu com uma chuva fina e temperaturas baixas que contrastavam dramaticamente com o calor do Rio de Janeiro. O festival estava hospedando os 20 finalistas em um hotel histórico no centro da cidade, próximo ao local onde Mozart havia nascido. A ironia não passou despercebida por Gabriel. Ali estava ele, um engenheiro brasileiro de 32 anos, prestes a competir no berço da música clássica mundial. No lobby do hotel, ele conheceu alguns dos outros competidores. Havia Yuki Tanaka, uma jovem japonesa de 23 anos, graduada pelo Conservatório de Tóquio, Marcus Thompson,
um americano de 26 anos que já havia ganhado 3 prêmios internacionais, Isabella Romano, italiana de 29 anos, neta de um famoso maestro. Inicialmente, Gabriel se sentiu intimidado pelas credenciais impressionantes dos concorrentes. Mas durante o jantar de boas-vindas, descobriu que todos compartilhavam os mesmos medos e inseguranças. Yuki confessou que quase desistiu na última semana porque achava suas composições muito orientais para um festival europeu. Marcos revelou que estava tomando medicação para a ansiedade há 2 anos devido à pressão de manter seu status de prodígio. A verdade é que todos estamos aqui porque tomamos uma decisão corajosa, disse Isabella durante uma conversa no bar do hotel. Alguns de nós fizeram essa escolha aos 5 anos de idade, outros aos 32. Mas todos chegamos ao mesmo lugar, dispostos a expor nossa alma através da música. A primeira etapa do concurso seria a apresentação das 3 composições para um painel de 5 jurados renomados. Gabriel seria o 10º a se apresentar, posição que considerou simultaneamente uma vantagem, teria tempo de observar os outros, e uma maldição, mais tempo para se preocupar. Na manhã da apresentação, ele acordou 2 horas antes do alarme, incapaz de dormir. Caminhou pelas ruas silenciosas de Salzburgo, absorvendo a atmosfera da cidade que respirava música em cada esquina. Visitou a casa natal de Mozart e, por alguns minutos, se permitiu imaginar como seria se sua música também fosse lembrada séculos depois de sua morte. O auditório era menor do que Gabriel havia imaginado, com apenas 200 lugares, mas cada assento irradiava história e prestígio. Os 5 jurados, 2 austriacos, um alemão, uma francesa e uma americana, se posicionaram na primeira fila, expressões sérias e cadernos à mão. Gabriel assistiu às primeiras 9 apresentações, cada uma revelando talentos extraordinários. Yuki apresentou uma fusão fascinante entre música tradicional japonesa e harmonias ocidentais. Marcos demonstrou virtuosismo técnico impressionante, com composições matematicamente perfeitas. Alguns competidores tropeçaram devido ao nervosismo, outros brilharam sob os holofotes. Quando chegou sua vez, Gabriel caminhou até o piano Stevie Gran no centro do palco. As luzes eram mais intensas do que havia antecipado, e por um momento ele se sentiu completamente exposto e vulnerável. Seus olhos encontraram Sofia na 5ª fila, que lhe ofereceu um sorriso encorajador. Bom dia, começou ele, surpreendido pela firmeza em sua própria voz. Meu nome é Gabriel Silva, sou do Brasil. As 3 peças que apresentarei hoje representam uma jornada pessoal, do medo à coragem, do silêncio à expressão, da perda à redenção. Ele começou com Despertar. Os primeiros acordes eram sombrios e hesitantes, refletindo anos de conformismo e medo. Gabriel deixou que suas próprias experiências guiassem seus dedos, e a música fluiu naturalmente. Gradualmente, a peça evoluiu para tons mais esperançosos, culminando em uma melodia radiante que fez alguns espectadores sorrir involuntariamente. Coragem veio em seguida, uma composição mais rítmica e dinâmica. Gabriel pensou no menino da pipa enquanto tocava, e a determinação inabalável da criança se traduziu em notas que literalmente saltavam das teclas. O clímax da peça arrancou aplausos espontâneos do público, quebrando o protocolo formal do concurso. Mas foi durante Carta para Isabella que a magia realmente aconteceu. Gabriel fechou os olhos e permitiu que 15 anos de amor e saudade fluíssem através de suas mãos. Não estava mais tocando para os jurados ou para a plateia. Estava conversando com sua irmã, finalmente dizendo todas as coisas que guardara em silêncio por tanto tempo. A melodia começou suave e nostálgica, evocando brincadeiras de infância e sonhos compartilhados. Quando chegou a parte que representava o acidente, Gabriel não hesitou. Permitiu que a discordância e a dor fossem ouvidas, porque eram parte essencial da história. O silêncio que se seguiu foi respeitado religiosamente por toda a plateia. Quando a música retornou, mais madura e tocada pela experiência, Gabriel sentiu uma presença familiar ao seu lado. Não era misticismo ou ilusão, era a certeza de que Isabella provaria o homem em que ele havia se tornado e as escolhas que fizera para chegar até ali. O final da composição foi executado com uma serenidade que ele nunca havia experimentado antes. As últimas notas flutuaram pelo auditório como uma bênção, e quando o silêncio retornou, durou quase 30 segundos antes dos aplausos explodirem. Gabriel abriu os olhos e viu lágrimas nos rostos de vários espectadores. 2 dos 5 jurados estavam visivelmente emocionados. Ele se levantou, fez uma reverência e caminhou para fora do palco com a certeza de que,
independentemente do resultado, havia cumprido sua missão. Os resultados seriam anunciados na noite seguinte, durante a cerimônia de encerramento do festival. Gabriel passou o dia explorando Salzburgo, visitando igrejas históricas e cafés onde Mozart e outros compositores famosos haviam se reunido séculos antes. Pela primeira vez em anos, ele se sentia completamente em paz consigo mesmo. Durante o almoço em um restaurante tradicional austríaco, recebeu uma ligação inesperada de Helena. Como foi a apresentação, meu querido? Perguntou ela com carinho maternal. Helena, foi indescritível. Pela primeira vez na vida, senti que estava sendo completamente autêntico. Não importa se eu ganhar ou perder, já venci meu maior adversário, que era o medo. À noite, o auditório principal do festival estava lotado para a cerimônia de premiação. Os 20 finalistas se sentaram nas primeiras filas, cada um lidando com a ansiedade à sua maneira. Gabriel observava os colegas competidores e sentia genuína admiração por todos eles. Cada um havia feito sua própria jornada corajosa até ali. Sofia subiu ao palco para anunciar os resultados. Este ano, recebemos composições excepcionais de talentos extraordinários de todo o mundo. A decisão foi extremamente difícil, pois cada finalista trouxe algo único e valioso para a música clássica contemporânea. Ela anunciou primeiro o terceiro lugar, Marcus Thompson, cujo virtuosismo técnico impressionou todos os jurados. O segundo lugar foi para Yuki Tanaka, cuja fusão cultural havia aberto novos horizontes musicais. O primeiro lugar deste ano, continuou Sofia, vai para uma composição que nos lembrou por que a música existe, para tocar a alma humana, para transformar dor em beleza, para nos conectar com nossa humanidade mais profunda. Gabriel sentiu seu coração acelerar, mas tentou manter as expectativas baixas. Havia competidores mais qualificados tecnicamente, pessoas que haviam dedicado a vida inteira à música. Gabriel Silva, do Brasil, com sua extraordinária carta para Isabela. Por um momento, Gabriel ficou paralisado. Os aplausos explodiram ao redor dele, mas ele mal conseguia processar o que havia acabado de ouvir. Isabela Romano, sentada ao seu lado, o empurrou suavemente. Vai lá, campeão. Você merece. No palco, recebendo o troféu das mãos de Sofia, Gabriel sentiu uma emoção que transcendia qualquer vitória profissional. Não era apenas o reconhecimento de seu talento musical, era a validação de uma escolha corajosa, a confirmação de que nunca é tarde demais para seguir nossos sonhos mais profundos. Em seu discurso de aceitação, ele falou sobre Isabela, sobre o medo que quase o impediu de estar ali, sobre Helena e todos que o apoiaram na jornada. Esta vitória não é apenas minha, disse ele, a voz embargada de emoção. É de todos que escolheram a coragem em vez do medo, que decidiram tentar mesmo quando todos ao redor diziam que era impossível. 6 meses depois, Gabriel estava em Viena, ensaiando com a Vienna Philharmonic Orchestra para a estreia mundial de sua primeira sinfonia. A sala de ensaio era a mesma onde Mozart e Beethoven haviam trabalhado séculos antes. No intervalo, ele ligou para seus pais no Brasil. Filho, assistimos à transmissão online do ensaio, disse Carlos, a voz cheia de orgulho. Peço desculpas por ter duvidado de você. Você estava certo, alguns riscos valem a pena. Não se desculpe, pai. O medo de vocês era compreensível e até necessário. Ele me ajudou a ter certeza de que era isso mesmo que eu queria. Naquela noite, sozinho em seu apartamento temporário em Viena, Gabriel se sentou ao piano e tocou Carta para Isabela uma vez mais. Desta vez, não havia tristeza na música, apenas gratidão. Gratidão por ter tido uma irmã que acreditava em seus sonhos, por ter encontrado pessoas como Helena que o guiaram de volta ao seu caminho, e principalmente, gratidão por ter encontrado coragem para não deixar que o medo decidisse por ele. A jornada de Gabriel Silva, do engenheiro conformado ao compositor premiado internacional, não foi apenas uma mudança de carreira, foi uma lição de vida sobre o poder transformador da coragem. Ele aprenderá que os maiores arrependimentos não vêm das chances que tomamos e que não deram certo, mas das chances que nunca nos permitimos tomar. Nunca deixe o medo decidir por você, porque no final, a vida não é medida pelos anos que vivemos, mas pelos momentos em que escolhemos viver plenamente, mesmo quando, especialmente quando, estamos com medo.